Olá, querido amigo, querida amiga. Apoiado na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, o tema a ser tratado hoje é o tema da tutela provisória, no novo Código de Processo Civil. Pois bem, rapidamente vamos conversar um pouco sobre a estrutura da tutela provisória, para depois, então, separar a sua compreensão e deixar aqui algumas linhas de importância, muito embora seja impossível em um rápido vídeo como este estudar de forma minudente esse importante tema que veio fortalecido no novo Código. Pois bem, existem situações que efetivamente se terá a necessidade de um julgamento célere, por vezes de uma concessão em limite de determinado pedido. E também existem situações que se perceberá em que a tutela não será efetivamente definitiva, mas será provisória. Para essas situações, nasce aquilo que no novo Código se chama de tutela provisória. Essa tutela provisória, portanto, que não é definitiva, ela tem como efetiva qualidade a provisoriedade. Claro que existem situações em que ela se estabilizará, e nós ainda perceberemos. A tutela provisória, então, para a organização, ela na verdade é dividida em tutelas de urgência e tutelas da evidência. Então, essa é a primeira estrutura importante. Vamos partir então da premissa: tutelas provisórias, tutela provisória, tutela de urgência e tutela de evidência. Primeiramente, o ponto da tutela de urgência. A tutela de urgência também é dividida. Ela, portanto, é dividida em tutelas de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada ou antecipatória. E nessas situações os requisitos são próprios, nós vamos já falar sobre eles. E ainda nesta estrutura da tutela de urgência, que pode ser cautelar ou que pode ser antecipada, nós temos, em relação à sua concessão, aquilo que chamamos de tutela de urgência cautelar ou antecipada, incidental ou antecedente. Incidental é aquela que se dá no curso da estrutura de um processo já existente, e se faz necessário, e a antecedente é aquela que, na verdade, prepara um futuro processo que virá. Isso já, de certa forma, era trabalhado no velho código, com algumas distinções, não de forma muito evidente como no novo código. Isso nós veremos, os requisitos para a tutela de urgência, eles estão traçados de forma geral no artigo 300 do novo código. E os requisitos para a tutela da evidência, como mecanismos de tutela provisória, está estruturada a partir do artigo 311 do novo Código de Processo Civil. E lá então nós conseguimos perceber como funciona essa estrutura. Para fechar essa rápida compreensão inicial, é importante ver também que a tutela de urgência ela tem dois grandes requisitos básicos. Depois falo um pouco da tutela de evidência e falo da estabilização. Veja, a tutela da urgência, efetivamente, tem dois requisitos, portanto. O primeiro deles é o já afirmado pelo próprio Código, no artigo 300, acabado de referir, que é a chamada probabilidade do direito. Então, o primeiro elemento para que eu conceda uma tutela de urgência é ter a probabilidade do direito. O segundo elemento, que se subdivide depois em dois, é o perigo do dano, ou, nesta segunda estrutura, o resultado útil do processo. Portanto, são dois requisitos e o segundo se subdivide em possíveis outros dois, em alternância. Mas veja, para que eu tenha a tutela efetivamente concedida e em caráter de urgência, eu preciso ter dois requisitos básicos. A probabilidade do direito, e o segundo, ou perigo do dano ou resultado útil do processo. Nestas situações, eu tenho aqui colocados os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência. Do outro lado, a tutela da evidência, ela tem requisitos próprios, ligados à evidência daquilo que se pretende. Quando, por exemplo, se localiza um abuso do direito de defesa, o propósito protelatório e outras situações que são trazidas efetivamente a partir do artigo 311. Impossível rapidamente falarmos de todas elas. Outra característica importante da tutela provisória é que ela não tem, por ser provisória, a coisa julgada como elemento. Ela tem como qualidade a possibilidade de revisão da própria tutela, inclusive para ser cassada, caso efetivamente necessário e cabível.
E por fim, há algo bastante importante no novo código que se trabalha e que se chama de estabilização da tutela evidentemente antecipada. Isso pode acontecer nos procedimentos de tutela antecipada requerido em caráter antecedente, que é o que nós já rapidamente conversamos. Nessas situações, o artigo 304 diz o seguinte: a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que conceder ou não, se da decisão que conceder não for interposto o respectivo recurso, no caso aqui o agravo. Então, não sendo interposto o respectivo recurso, o agravo, a tutela se estabiliza. E veja, o parágrafo 1º ainda diz mais. Nos casos previstos no caput, nesse que nós acabamos de conversar, o processo será extinto. A grande questão aqui que fica para pensarmos é: temos, portanto, a estabilidade e a estabilização de uma tutela provisória, de um processo que será extinto, em caráter sumário? Primeira pergunta, né, para pensarmos. Segundo, será que é possível pensar em efetivação de uma tutela provisória, estabilização dela em cognição sumária, não exauriente, como no caso? Esses são pontos que a doutrina começa a debater e vai seguir debatendo, pelo menos por um bom tempo, até que se responda efetivamente o que se imaginou com esse dispositivo. Fato é que, se estivermos falando de uma tutela satisfativa, realmente é plenamente possível sustentar o artigo 304, bem como o parágrafo 1º. Não sendo esta a medida da tutela, fica aqui uma dúvida e talvez uma impossibilidade de ser devidamente aplicado o respectivo dispositivo. Bons estudos, um abraço do professor Renan Tamay e até a próxima.